Rivotril, 5 efeitos colaterais. O Rivotril é o nome comercial do clonazepam, que é uma das medicações mais utilizadas para o tratamento da insônia atualmente. Embora seja uma medicação que contém efeitos colaterais importantes e que você precisa saber. Por isso, se alguém que você ama usa o Rivotril, eu peço que você passe esse vídeo para essa pessoa e também passe para os seus amigos, para os seus familiares, para que todos tenham acesso a essas informações. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Francisco Zacarias, eu sou médico, eu controlei a minha ansiedade e agora eu quero te ajudar a evoluir através do controle das suas emoções. O Rivotril age no cérebro através do estímulo do sistema GABAérgico, ou seja, ele promove a ativação dos receptores de um neurotransmissor chamado GABA. Esses neurotransmissores têm por função desacelerar o cérebro, por isso o Rivotril tem a função de promover uma redução no funcionamento do cérebro de uma forma bem simples. É justamente daí que vem sua principal função do Rivotril, incluindo também de outros benzodiazepínicos, que são as medicações dessa mesma classe, que é justamente funcionarem como anticonvulsivantes, de diminuírem as crises epilépticas. Mas não é só isso, o Rivotril também pode ser utilizado em casos de ansiedade, de insônia e também em casos de depressão. Tem até um vídeo aqui no meu canal, eu vou deixar para você aí no final para você assistir, sobre o Rivotril e suas indicações. Acontece que o estímulo desses neurotransmissores, o sistema GABAérgico, pode levar a uma série de efeitos colaterais e também existem outros efeitos colaterais relacionados à própria medicação clonazepam. E é sobre isso que eu vou te explicar hoje, porque eu vou te dizer 5 efeitos colaterais do Rivotril que eu separei aqui para você e que você precisa tomar conhecimento. Então, como você já sabe, papel e lápis na mão aí para anotar. Mas antes, deixa eu te dar uma dica. Se você está sofrendo com sintomas de ansiedade ou se você está com dificuldade para dormir, saiba que eu também posso te ajudar. Eu já te falei que o controle da ansiedade e as boas noites de sono são pilares na promoção de saúde. Por isso, eu criei uma dinâmica para ajudar os pacientes também com relação ao sono e à ansiedade. Eu utilizei toda a minha experiência tratando a ansiedade dos pacientes que necessitam emagrecer para desenvolver essa dinâmica 100% online. As consultas acontecem aí direto da sua casa, você não precisa vir até aqui onde eu estou, tudo é muito prático e com muita privacidade. As solicitações de exames e a prescrição das medicações, se forem o caso, vão ser realizadas através de assinatura digital e são válidas em todo o Brasil e devidamente fiscalizadas pelo Conselho Federal de Medicina. Então eu espero que eu te ajude de alguma forma, mas vamos ao que interessa. E olha, os 2 últimos efeitos colaterais podem ser determinantes na sua longevidade. Então presta bem atenção no que eu vou te dizer agora. E o primeiro efeito colateral do Rivotril que eu vou te contar hoje é a cefaleia. Cefaleia significa dor de cabeça. E olha, quando você para pensar em dor de cabeça, existem vários tipos diferentes de dores que podem acontecer, desde uma cefaleia tensional, que é aquela cefaleia normal relacionada ao estresse, como também a enxaqueca, que é um processo extremamente complexo que acontece no nosso sistema nervoso central e que leva ao final a crises de dores de cabeça importantes. Mas o que eu quero que você entenda é que a cefaleia não é apenas um único sinal igual em todas as circunstâncias. Você pode ter, por exemplo, cefaleia relacionado a um AVC, a um tumor e vários outros problemas. E o uso do Rivotril, assim como de outras medicações, pode levar a um quadro de cefaleia relacionado como efeito colateral aí dessa medicação. Então, é um dos efeitos colaterais comuns que são descritos como sendo relacionado com o uso do clonazepam. E o segundo efeito colateral do Rivotril que eu vou te contar hoje é o aumento no risco de infecção de vias aéreas superiores, gripe e sinusite. Olha, não encontrei uma relação muito certa do uso do Rivotril
através do seu mecanismo de ação e do aumento dessas alterações relacionadas a infecções. Embora sejam alterações descritas na bula, são alterações que não são raras, eu não consegui perceber uma relação. O que eu imagino que possa levar a essa consequência, né, de aumentar o risco de infecções se relaciona propriamente com a apatia que as pessoas que utilizam o Rivotril podem desenvolver, inclusive até também com uma redução da motilidade do sistema de expectoração. Nós temos nas nossas vias aéreas um sistema que promove a expectoração das nossas secreções, é um sistema microscópico que fica lá na mucosa das nossas vias aéreas, e quando você utiliza o Rivotril, provavelmente esse sistema fica funcionando de uma forma atenuada, e isso provavelmente é a causa, embora não encontrei de uma forma inequívoca essa relação, mas é descrito em bula o aumento no risco de infecção de vias aéreas superiores, de gripe e de sinusite nos pacientes que fazem uso do Rivotril. E o terceiro efeito colateral que eu trouxe aqui para você hoje do uso do Rivotril se relaciona com crianças e é a puberdade precoce. A puberdade é o surgimento dos caracteres sexuais secundários, no caso dos meninos, o engrossamento da voz, o aparecimento de pelos no rosto e, no caso das meninas, o crescimento das mamas. E também em ambos os sexos, o surgimento de pelos na axila e na região pubiana. Esses caracteres sexuais secundários vêm a partir de um período que a gente chama de puberdade, e essa puberdade tem uma época certa para vir nos adolescentes. E para as pessoas, no caso as crianças que fazem uso do Rivotril, foi observado após a comercialização dessa medicação que aumentava o risco de haver a puberdade precoce nas crianças. Então, é outro efeito colateral descrito. Também não consegui encontrar uma relação entre esse efeito colateral e o mecanismo de ação do Rivotril, mas é descrito como sendo observado pós-comercialização. Ou seja, não foi um efeito colateral observado nos estudos, mas foi relatado após o uso da medicação. E é por isso que a gente sempre tem que ter cuidado com medicações novas, porque as medicações novas, muitas vezes, elas vêm com estudos bem interessantes, hoje em dia menos, porque a gente, né, hoje em dia tem estudos bastante robustos antes de liberar uma medicação, mas principalmente antigamente nós tínhamos estudos que demonstravam haver algum benefício, a gente começava a utilizar nos pacientes e posteriormente observava que havia outros efeitos colaterais, inclusive algumas medicações até eram recolhidas quando esses efeitos colaterais eram impeditivos. E nesse caso do Rivotril, foi um efeito colateral observado posteriormente à comercialização, a puberdade precoce nas crianças. E o quarto efeito colateral do Rivotril, que eu separei para te explicar aqui hoje, é a amnésia e os distúrbios de memória. Isso é muito importante, principalmente nas pessoas com idade acima de 60 anos. O Rivotril pode promover, através do seu estímulo negativo das propriedades cerebrais, ou seja, ele desacelera o cérebro e ele pode promover essas alterações de memória, incluindo a amnésia, que é quando você não consegue fixar a memória, o que está acontecendo na sua vida, e depois você não lembra. É algo que lembra muitas vezes os pacientes do Alzheimer. Então isso gera uma insegurança nas pessoas que fazem uso dessa medicação, e principalmente é uma medicação que tem que se ter bastante cuidado no uso no longo prazo. Muitas vezes a gente subestima essa questão da memória e dos distúrbios, né, relacionados à amnésia, esse tipo de alteração, porque são questões meramente cognitivas, de lucidez, e às vezes a gente acha que isso faz parte do emagrecimento. Entretanto, as pessoas que mantêm a lucidez são pessoas que têm uma tendência de viver mais, porque são pessoas que se cuidam mais, que fazem mais atividades, que levantam, que andam, que pegam menos infecções, e isso pode ser determinante no seu tempo de vida. Então, o Rivotril não deve ser utilizado no longo prazo, é uma medicação que é restrita para usos em curtos momentos, nos momentos mais difíceis. Então você utiliza a medicação no máximo 3, 4 semanas,
quando o paciente chega para mim em uso de Rivotril já há muito tempo, eu sempre procuro levá-lo a desmamar a medicação e se livrar dela, porque é um efeito colateral que realmente existe e isso pode trazer repercussões muito importantes, negativas para o paciente no longo prazo. E o quinto efeito colateral do Rivotril que eu separei para te explicar hoje é a fraqueza muscular. Olha, é muito importante isso também. A autonomia das pessoas é muito importante para evitar diversas doenças. Quando você fica só deitado o tempo todo, principalmente se você é uma pessoa frágil, idosa, obesa ou uma pessoa desnutrida, você pode evoluir eventualmente com aumento no seu risco de infecções e até de outras doenças. E as infecções respiratórias são a terceira causa de morte no mundo. Então, a fraqueza muscular é algo deletério para a longevidade. Se você tem uma musculatura fragilizada, você tem uma chance maior de evoluir para um tempo de vida menor, ou seja, você pode morrer mais cedo. Então você tem que cultivar bastante a sua força muscular, se alimentar com proteínas, fazer exercícios de resistência e evitar o uso de medicações que podem promover a fraqueza muscular, que é justamente um dos efeitos colaterais do Rivotril. Então, se você faz uso do Rivotril de longa data, eu fortemente sugiro que você converse com seu médico para tentar encontrar uma solução no seu caso e daí você conseguir desmamar a medicação e se livrar dela, porque o Rivotril é uma medicação muito importante para os momentos agudos, para as crises imediatas, você utilizar 2, 3 ou 4 semanas e depois você parar de utilizar o Rivotril. Não se deve utilizar o Rivotril no longo prazo, porque ele pode dar justamente esse efeito colateral, que é a fraqueza muscular. E lembrando do quarto efeito que eu expliquei, que é a perda da memória, ou distúrbios de memória e amnésia, juntamente com fraqueza muscular, você tem um somatório nefasto que pode promover a perda da autonomia do paciente, e a perda da autonomia está diretamente relacionada com a redução no tempo de vida, com o comprometimento da longevidade. Então, cuide-se, e se você faz uso de Rivotril, tem que entender o que está acontecendo. Como é que você consegue se livrar do Rivotril? Você tem que crescer, fazer com que sua mente fique forte, poderosa, fortalecer a sua mente, e isso você consegue através de 4 pontos que você precisa trabalhar. O primeiro é o autoconhecimento, o segundo é o autocontrole, o terceiro é a automotivação e o quarto é a espiritualidade. Então são esses 4 pontos que eu sempre explico para os meus pacientes no meu programa de sono e ansiedade, consultas online, porque isso é importante demais. Você tem que desenvolver uma mente forte para você conseguir evoluir através do controle das suas emoções e dessa forma você não precisar mais de medicações como o Rivotril e que tem efeitos colaterais no longo prazo que são muito ruins para você. Então é isso. Eu espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo. Eu vou deixar aqui mais 2 vídeos relacionados para você assistir. E se você está sofrendo com os sintomas de ansiedade, você precisa aprender a controlar suas emoções, porque o controle da ansiedade é uma das medidas de promoção de saúde mais impactantes que nós temos atualmente.